Olá, turma. É, muito, Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa aula de número 4. Essa aula a gente vai tratar de algumas barreiras relacionadas à implementação da prática baseada em evidência. Bom, o que seriam essas barreiras, né? Fazendo aqui uma breve introdução, seriam as dificuldades que temos em, de fato, implantar a prática baseada em evidência no nosso dia a dia. E vimos nas aulas anteriores que esse tipo de prática pode nos trazer muitos benefícios, em particular, melhorar muito a nossa qualidade de atendimento, né, nossa compreensão em relação ao problema que o paciente apresenta para a gente tem condições de fornecer uma abordagem mais ampla, mais completa, mais cientificamente correta, mas nem tudo são benefícios, temos também algumas dificuldades, né, que podem complicar a nossa prática, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre essas barreiras, sobre essas dificuldades, e também vou propor algumas sugestões para soluções. É claro que essas sugestões não serão aqui sugestões definitivas, né? É claro que cada pessoa tem aí o seu ritmo, cada pessoa tem o seu perfil de estudos, por exemplo, a sua rotina de trabalho, mas espero que essas sugestões ajudem vocês a refletir sobre como tentar é, eliminar essas barreiras, vencer essas barreiras, para que a gente consiga implementar a prática baseada em evidências com maior qualidade no nosso trabalho. Joia? Então, convido vocês a participarem comigo dessa apresentação. Vamos lá. Então, nós vamos aqui, né, no nosso conteúdo, entender as principais barreiras para a implementação da prática baseada em evidência. A pergunta que nos guia aqui seria exatamente essa: a PBE ela pode funcionar no mundo real? Veja, o que nós discutimos até agora são questões teóricas referentes à PBE. Nós ainda não começamos a, a exercer a prática dessa filosofia, né, de trabalho. Então nós vimos que na teoria, né, assim como em outras situações da vida, na teoria tudo funciona muito bem, é tudo muito bonito, mas na prática isso requer um certo esforço e precisamos vencer algumas dificuldades, ok? E algumas dessas dificuldades são tamanhas que fazem com que as pessoas desistam de implementar a PBE e com isso percam a oportunidade de se tornarem profissionais mais completos. Joia? Então vamos ver algumas dessas barreiras. Então, o que nós vimos até agora, né? Temos aqui um problema que precisamos definir. Em geral, os fisioterapeutas eles valorizam a prática baseada em evidências. Existem estudos que mostram isso, entrevistas com fisioterapeutas, pesquisas com questionários, mostram, por exemplo, que os fisioterapeutas confiam na prática baseada em evidências e a valorizam. Isso vem também de uma realidade acadêmica, onde lá na faculdade, nas universidades, nós também, professores, incentivamos os alunos a lerem sempre artigos científicos. Então, esse incentivo constante faz com que os alunos creiam na qualidade das evidências e que essa prática seja, de fato, um caminho correto. Okay? Entretanto, podemos destacar inúmeras barreiras, e essas barreiras também são apresentadas nesses mesmos artigos. O que seriam, então, essas barreiras? Né? O que nós estamos falando aqui? Estamos falando particularmente das dificuldades para implementar a estrutura da prática baseada em evidência no nosso dia a dia de trabalho e de estudos. Né? Temos realidades complexas. Temos alunos, por exemplo, com a necessidade de trabalhar pela manhã e tarde e estudar à noite. Então, o dia é muito corrido, muito puxado. Então, como implementar a PBE nesse dia a dia? Né? Temos também alunos que, por outro lado, têm uma tarde livre, uma manhã livre. Aí seria, evidentemente, mais fácil. Temos também alguns profissionais que têm família, né? Têm algumas outras obrigações, compromissos já firmados. Tem também trabalham por plantões, né? Então, muitas vezes, essa vida corrida os afasta de ter um momento específico para
estudar, né, por exemplo, os artigos científicos. Joia? Então vamos ver algumas dessas barreiras e algumas sugestões de como vencê-las. A primeira barreira, né, pegando o gancho dos exemplos que eu trouxe, é a falta de tempo. A falta de tempo ela se reflete em dois pontos aqui críticos, né? Primeiro, a falta de tempo para conduzir pesquisas em base de dados. O que isso quer dizer? Você tem que ter um certo tempo para você sentar na frente do computador, ou até mesmo no celular, no dispositivo eletrônico, onde você possa acessar algumas bases de dados e pesquisá-las. Nas próximas aulas, nós vamos aprender como realizar e conduzir pesquisas nessas bases de dados que sejam mais otimizadas para ganhar tempo e aumentar a eficiência, né, dos resultados da pesquisa que você está buscando. Mas, inicialmente, mesmo você fazendo uma pesquisa bastante otimizada e precisa, você precisa ter um tempo onde você senta na frente do computador, por exemplo, e gaste ali alguns minutos para você poder fazer a pesquisa e baixar os artigos necessários para você estudar. E isso, muitas vezes, a pessoa não tem esse tempo, né? Ou pelo menos não sabe como obter ou achar esse tempo no seu dia a dia mais corrido. E a outra falta de tempo, né, seria outra característica dessa barreira, seria a falta de tempo para avaliar criticamente essas pesquisas. Veja, não só baixar os artigos, você também precisa saber ler e interpretar esses artigos. E não somente acreditar no que está escrito ali no resumo ou apenas no título. Né? A gente precisa, de fato, abrir o artigo completo e avaliá-lo criticamente em todos os seus aspectos, para você saber e ter informações ali mais bem definidas sobre a realidade da conclusão daquele trabalho, se ele vale a pena ser aplicado no seu dia a dia ou não. Então, essas duas barreiras de tempo são complicadas, né, porque elas dependem da realidade de cada um. Então, uma sugestão de correção seria trabalhar um pouquinho a gestão do seu tempo. Eu sempre recomendo aos meus alunos, particularmente nas primeiras semanas do semestre, quando ele inicia, que esses alunos, e também vocês profissionais, abram um calendário, uma agenda semanal, pode ser no computador ou até mesmo em papel, e escrevam, dividam em manhã, tarde e noite, e escrevam ali o que vocês fazem nesses tempos. De manhã eu trabalho em tal local, à tarde eu trabalho em outro local, à noite eu tenho algumas horas livres, ou, por exemplo, eu tenho todos esses horários preenchidos, porque eu preciso também dar atenção aos meus filhos, à minha esposa. Numa quarta-feira à tarde eu tenho um horário livre entre as 17 e as 19 horas, e assim sucessivamente. Então, qual que é a ideia desse exercício? É você achar ali, dentro da sua agenda semanal, alguns buracos, entre aspas, né, de tempo, onde você pode parar alguns minutos e se dedicar à pesquisa e à leitura dos artigos. Okay? A partir do momento em que nós obtemos esses blocos de tempo dentro da nossa semana, sejam, e aí vem uma outra sugestão, bastante disciplinados com isso. Então, toda quarta-feira às 17 horas, das 17 às 18 horas, por exemplo, eu vou baixar um artigo e vou me dedicar 1 hora de leitura de artigos científicos, ou 20 minutos, ou 30 minutos, que seja. Mas sejam disciplinados com o tempo que vocês mesmos predeterminaram para isso. Em alguns casos, o tempo que você vai ter disponível vai ser no fim de semana. Ora, eu vou dedicar o meu domingo de manhã, né, 1 hora no meu domingo de manhã, para poder ler os artigos. Poxa, mas eu tenho família, tenho os meus filhos, eu preciso também me dedicar a eles. Acorde um pouquinho mais cedo, antes deles acordarem, passe um cafezinho, sente ali, leia 30 minutinhos antes do seu dia começar, ou 30 minutinhos antes do seu dia terminar, o horário que for melhor para você. Ok? Então seja disciplinado com isso, e aí você vai ver que, surpreendentemente, você vai conseguir encaixar ali muitos blocos de tempo que você vai ter disponível para isso. Uma outra questão interessante também é se o seu trabalho permite que você também faça essa leitura. Às vezes eu trabalho uma manhã de 8 a meio-dia, por exemplo, até o horário do almoço, mas naquele tempo eu consigo, no próprio trabalho,
ter ali uns 20 minutos de descanso, ou pelo menos eu não tenho nenhum cliente para atender, eu consigo 20 minutinhos ali, vá ali para o cantinho, abra o artigo no seu celular, no tablet, ou mesmo leve impresso, né, ou abra no computador do seu trabalho, e faça ali uma leitura tranquila por 20 minutos, depois retome suas atividades do trabalho. Então, assim, são as realidades complexas de cada um, essas sugestões são apenas algumas dicas, né, que funcionaram muito para mim, para várias outras pessoas, e convido vocês a tentarem implementá-las no seu dia a dia. A segunda barreira, que também é bastante óbvia, trata da linguagem dos artigos. Isso é algo muito interessante e muito importante, porque a maior parte dos artigos de boa qualidade que temos disponível na literatura, eles são publicados em língua estrangeira, em particular o inglês. Então, se nós já temos uma dificuldade de tempo para lermos os artigos, a dificuldade também associada a isso, que seria a leitura em língua, da língua de palavras em inglês, isso também nos consumiria mais tempo, e em alguns casos isso pode até nos afastar da leitura dos artigos, porque também nós temos que ler e interpretar, né? Então isso torna o trabalho um pouco mais complexo. Bom, de fato a gente precisa lidar com isso, né? Precisamos lidar com essa leitura em língua estrangeira, não tem muito o que a gente fazer aqui, mas algumas dicas seria fazer um curso de idiomas para quem tiver tempo, né, e alguns recursos disponíveis para isso. Pode ser interessante e também bastante enriquecedor você saber uma outra língua, particularmente o inglês. Mas também, hoje em dia, existem diversos recursos que nos ajudam a vencer essa barreira. Um desses recursos são próprios tradutores. Né? Os tradutores melhoraram muito de uns tempos para cá, nesses últimos anos, e nós podemos usar deles para traduzir páginas inteiras de artigos para o português. Né? Existem vários recursos, vários aplicativos, ferramentas de inteligência artificial. Não conheço muitas, mas acredito que isso também esteja evoluindo bastante nesses últimos anos. Em particular, nós vamos ver também um exemplo prático disso. O Google ajuda muito a gente. Né? Eu posso, por exemplo, selecionar um artigo para abrir no Google Chrome, por exemplo, ou em outro navegador. Eu posso selecionar trechos de parágrafos deste artigo e, com um clique do botão direito do mouse, pedir para traduzir aquela seleção de palavras. E a tradução é bastante boa, dá para você ler em português o artigo muito mais rápido. Né? Ainda temos a opção do próprio site ou aplicativo traduzir a página inteira e, em geral, essas traduções são muito boas. Então, essa barreira, que era realmente uma barreira muito limitante antigamente, hoje em dia a gente já consegue contorná-la com bastante tranquilidade, utilizando a própria tecnologia. Uma outra questão é a falta de habilidade de pesquisa. Veja, nós não entramos na faculdade de fisioterapia para sermos pesquisadores. Okay? Embora alguns de nós acabamos nos identificando com essa vocação e seguindo esse caminho, os pesquisadores dentro da fisioterapia são a minoria. A maior parte de nós, profissionais, queremos trabalhar no campo, né, ganhar o nosso dinheiro servindo. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos ter uma habilidade para nos tornarmos consumidores de pesquisa. E, para sermos consumidores de pesquisa, precisamos, obviamente, aprender a buscar os artigos e avaliá-los. E isso requer prática. Para vencer essa barreira, a solução é bastante direta. A gente precisa praticar a leitura científica. E isso está muito atrelado ao que nós vimos na primeira barreira sobre falta de tempo. Né? A partir do momento que nós identificamos os nossos blocos de tempo e criamos uma disciplina para ler e utilizar esses blocos de tempo para estudar os artigos, nós definimos aí a nossa prática e seguimos com a prática. No começo é um pouco mais difícil e demorado, como tudo que nós aprendemos de novo. Mas no futuro, né, as coisas ficam muito mais fáceis e vocês vão perceber que a leitura de artigos passa a ficar algo bastante natural. Ok? Então convido vocês, a partir do momento que vocês começarem esse processo, pratiquem
e não desistam. E vocês vão perceber que em poucas semanas a qualidade da leitura de vocês vai melhorar significativamente. Ok? Uma outra barreira interessante é a dificuldade no acesso à informação. Então, muitos fisioterapeutas se queixam da dificuldade em acessar artigos nas bases de dados. Isso é verdade. Alguns artigos nós não conseguimos baixá-los de maneira completa, apenas o abstract. Hoje em dia, antigamente isso era um problema também muito sério, mas hoje em dia nós temos diversas estratégias que nós podemos utilizar para obter artigos gratuitos na internet. Isso sem pirataria, através das próprias bases de dados. Por exemplo, a PubMed oferece diversos artigos de boa qualidade, excelente qualidade, que são gratuitos. Algumas revistas também oferecem artigos gratuitos, em particular algumas diretrizes clínicas, ou até mesmo edições completas gratuitas. Evidentemente que se nós tivermos, por exemplo, um artigo que acabou de ser publicado, algumas revistas, diria até a maioria delas, vão bloquear esse artigo. A gente não consegue, por exemplo, baixá-los por completo, um artigo muito recente. Então, temos algumas estratégias para isso. Uma das estratégias mais interessantes, talvez menos utilizadas, é você buscar os artigos que você quer, listar essas referências e na biblioteca pedir ajuda. A bibliotecária ela pode baixar para você, né? Principalmente se você estuda numa universidade, né, ou das faculdades bibliotecárias, caso tenham acesso à rede da CAPES, por exemplo, ela pode fazer esse download para vocês e entregar os artigos, né, por e-mail. Então, existem algumas estratégias que nós vamos discutir mais para frente. Uma outra barreira importante é a falta de conhecimento estatístico. Diria que é uma barreira importante, mas ela, nesse início, não seria assim, extremamente relevante. Ela vai se tornar mais importante à medida que vocês melhoram o conhecimento científico com a prática. Então, a estatística é uma parte importante dos estudos científicos. Nós, os pesquisadores, na verdade, eles escrevem as suas conclusões com base nos resultados das análises estatísticas dos seus resultados. Então, entender um pouco da estatística que foi utilizada é interessante, é importante, um tanto desafiador para aqueles que não têm uma orientação matemática, né, muito definida, mas eu diria que nesse início, pelo menos para esta prática inicial, a gente não vai ligar muito para isso, não. As estatísticas dos artigos, elas têm sido bastante confiáveis, e nós, no início, vamos aprender isso gradualmente com o tempo. Joia? Vou deixar aqui mais para frente algumas referências que também podem ajudar a vocês. Isso pode ser o motivo de repulsa dos artigos, mas, inicialmente, a gente não precisa entrar nos cálculos dos testes estatísticos. Mas, em particular, nós precisamos entender como interpretar um gráfico, como interpretar uma tabela. Então, esses seriam os desafios iniciais, que podem ser vencidos naturalmente com a prática de leitura. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra oportunidade. Ok? Uma outra barreira também seria que os fisioterapeutas não têm a cultura da prática baseada em evidência. Bom, alguns fisioterapeutas vão apresentar diferentes níveis de habilidade em relação à PBE. Embora a grande maioria valorize a PBE, outros talvez a rejeitem. E isso torna-se bastante complicado se você faz um trabalho em equipe. E se você quiser, por exemplo, implantar a PBE dentro da sua rotina de serviço. Então, isso acaba ficando bastante complicado. Veja, pode ser que você trabalhe com outros 2 fisioterapeutas e você é orientado a PBE, mas os outros 2 colegas não. Eles têm uma repulsa em relação à prática baseada em evidência, não acreditam muito nisso, ou por acaso não conseguem vencer algumas barreiras que nós discutimos aqui. Então isso é difícil, pode haver alguns conflitos em relação à prática homogênea, né, de uma equipe, e a sugestão para vencer essa barreira seria, de fato, o trabalho em equipe propriamente dito e discussões em grupos de estudo. Ou seja,
mostrando a esses colegas os benefícios que a PBE pode fornecer para eles mesmos, né, e para a qualidade dos serviços que eles podem oferecer. E também estratégias, discutindo estratégias em conjunto de como vencer as barreiras, isso também pode ser um fator que ajude esses outros colegas a, de fato, começarem a implementar a prática no seu dia a dia, e com isso vocês vão ter uma equipe mais coesa e com maior qualidade. Joia? Bom, em resumo, o que nós vimos hoje são as principais barreiras para a prática baseada em evidência que alguns fisioterapeutas e estudantes relatam no seu dia a dia. Primeiro, é a falta de tempo. E aqui cabe um destaque adicional também nesse campo da falta de tempo. Alguns fisioterapeutas também trazem, né, uma característica de que os próprios empregadores não permitem o estudo no local de trabalho. Eu disse anteriormente que às vezes no trabalho você consegue estudar um pouquinho, mas às vezes isso é difícil pela própria rotina de trabalho, né? Os empregadores não permitem. Enfim. Isso não seria tanto problema, porque você poderia criar um bloco de tempo adicional em casa, né? Então tentem fazer um esforço para tentar localizar, né, para achar um bloco de tempo adequado dentro da sua própria rotina. A linguagem dos artigos, em língua estrangeira, também seria uma barreira importante. A falta de habilidade de pesquisa, que nós iremos trabalhar nas nossas próximas aulas. A dificuldade no acesso à informação, que pretendo esclarecer com vocês também nas nossas próximas aulas. A falta de conhecimento estatístico e a relação com outros fisioterapeutas que não têm a mesma cultura da prática baseada em evidências. Então, espero que vocês, se vocês chegaram até aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse material. Essas barreiras são, de fato, barreiras que são difíceis no primeiro momento, mas criando uma rotina de estudo bem definida e com disciplina, eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir vencê-las com bastante propriedade, com bastante qualidade. Tá joia? Na nossa próxima aula, nós vamos começar a estudar vamos entrar um pouquinho mais na prática propriamente dita e vamos estudar como formular uma pergunta de pesquisa adequada. Depois faremos aulas adicionais sobre como pesquisar em bases de dados. Ok? Como exercício, deixo mais um artigo aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam ler e aprofundar um pouco mais os temas que nós discutimos aqui. Joia? Eu agradeço a vocês, muito obrigado, espero vê-los na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.